Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Conversa Legal. Eu sou Gustavo Teixeira, estou aqui com o meu colega, advogado e host desse podcast, Rogean Mondardo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Legal. Gente, hoje é um dia muito especial. Eu estou muito feliz com esse episódio. Temos aqui a presença de um advogado muito importante, com uma história muito linda, e também um morador da cidade de Toledo já há muito tempo e sabe de muitas histórias aqui do município. Eu vou, resumindo o currículo dele, eu vou falar um pouquinho para vocês. Ele é formado em Direito na UFPR. Pós-graduação com a OAB e o UFPR em Processo Civil. Pós-graduação em Direito Civil pela Unipar e Unopar. Mestrado pela Unipar sobre o assunto Direito Contemporâneo e Cidadania na área de processo penal. Tem 26 anos de magistério, foi professor da Unipar, iniciando em 1995. E antes disso, foi professor por 5 anos na Facitol, que hoje é UniOeste. 47 anos de advocacia, 45 anos formado. E eu preciso falar uma coisa antes de apresentar para vocês. Essa pessoa que está aqui tem uma influência muito grande na minha profissão. Graças a ele, graças às aulas dele de direito penal, que eu escolhi ser um defensor das liberdades individuais. Sérgio Canan, é um prazer tê-lo por aqui. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rosiane. Boa noite a todos, a Boa vocês, noite. a todos que nos assistem. E vamos lá, vamos conversar. Show de bola. Tenho certeza que vai ser um bate-papo Sem muito dúvida. legal. Vamos tentar. Vou te chamar de professor, porque não consigo chamar de outra forma. É meu professor, sempre vai ser. É uma forma carinhosa de chamar os outros de velho. Não foi meu professor, mas eu vou fazer jus e vou chamar de Vamos professor juntos, também. vamos juntos. Professor, é o seguinte, nosso propósito aqui é trazer uma parte humana dos profissionais, né? Contar para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, como que foi sua infância, onde o senhor nasceu, como que foi a sua profissão, como que você iniciou ali e tal. Mas vamos começar lá da sua infância. Onde que você nasceu? Qual que é a sua história? Eu tenho 2 nascimentos. Primeiro, onde eu fui feito, que é Nova Araçá, na época, distrito de Nova Prata, na Serra Gaúcha. Nossa. E 3 meses depois que meus pais chegaram no Paraná, eu nasci. Eu nasci numa cidade que não existe, ou seja, Marrecas. Marrecas é hoje Francisco Beltrão, mas em 50, quando eu nasci, aliás, uma particularidade, a data 6/6 são 2 datas famosíssimas. A segunda mais famosa é 6/6, 6 de junho de 1944, que é a invasão da Normandia, é o dia D, onde os aliados embarcaram na Europa para finalmente liberar a Europa do jugo do Hitler. Esse é o segundo dia mais importante do mundo. E o primeiro dia mais importante do mundo é 6/6 de 50, que eu nasci. Eu já imaginava que ia... Show. E por isso Legal. que o telefone do escritório, agora é a parte comercial, o telefone do escritório é 3378-6650, que é Olha aí. meu aniversário. Olha aí. Que legal, show de Então, bola. daí nasci em Marrecas. Quando eu nasci, Marrecas era distrito de Santo Antônio do Barracão, que hoje é só Barracão. Antigamente Fronteira com a Argentina. não existia Santo Antônio do Sudoeste. Então era só Barracão, Paraná, Dionísio Cerqueira, grudado, Santa Catarina, e Barracão, que a gente chama, que é do outro lado, que é a Argentina. Então, distrito Santo Antônio do Barracão, comarca de Clevelândia. Olha aí, Então, já sabe até a a comarca. cidade mais importante era Clevelândia, que abrangia de Clevelândia, passava por Pato Branco, Vitorino, Realeza e até Marmeleiro e daí Francisco Beltrão. Hoje é Beltrão, mas era Marrecas. Clevelândia também não existe, ou existe ainda? Clevelândia existe, era comarca, é uma cidade importante, produtor de madeira. Quando havia no Paraná, Imbuia, que era aquela região, a maior serraria do Paraná, seja de Pinheiro como de Imbuia, era em Clevelândia. Que Ela legal. fica entre Pato Branco e Palmas. Legal. Vou conversar com meu avô sobre Clevelândia. Meu avô trabalhava com serraria, ele deve conhecer essa Sabe, história aí. sabe, sem dúvida nenhuma. Muito Sem legal. dúvida nenhuma. Então, eu nasci em Beltrão, hoje Francisco Beltrão, claro, e ali fiquei morando até os 5 anos. Com 5 anos, fui para Curitiba.
por circunstância trágica, porque meu pai estava preso. Naquele tempo, vamos lembrar, Uhum, desde 43, 44, com o nosso Código Penal, uhum. que o homicídio é a pena de 1 a 3 anos. Nunca mudou, sempre foi isso. Homicídio culposo, Uhum. 1 a 3 anos. E meu pai, chapado de cachaça, atropelou uma criança na Ah, rua principal. E realmente foi condenado. E naquele tempo, condenado além de 1 ano, ele foi condenado a 2, cadeia. Não ah, tinha, não é como hoje. não era Não, não, reclusão não, ou não, 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 detenção. cadeia, cadeia, cadeia. Ele já respondeu preso e, quando condenado, não ficava na comarca, não ficava no presídio da cidade, ia para prisão provisória do AU, em Curitiba, que Nossa. hoje é as varas criminais, no AU, colado com a OAB e colado praticamente com a Justiça Federal, lá de Curitiba. Uhum. E aí, por essas circunstâncias, ele foi para Curitiba, não chegou em nenhum momento a ficar preso em presídio, porque ele era mecânico. Então chegou na triagem, hoje a triagem na Barão do Rio Branco, e aí os delegados, toda a delegacia deram ali, na Barão do Rio Branco, através da Lapa, Barão do Rio Branco. Já começou a lavar o carro do delegado, dar viaturas, arrumar a viatura, e ele ficou. Ficou por ali mesmo. Ficou ao ponto de, veja, eu falando isso parece heresia. Ele, em livramento condicional, foi nomeado pelo governador Moisés Lupião como motorista da polícia. Nossa Não tinha senhora. concurso. Esse é um preso bom, né? Não Caraca. tinha concurso. E logo que ele terminou o livramento constitucional, que foi reabilitado, no caso foi extinta a punibilidade, ele foi nomeado agente de segurança, policial agente de segurança. Meu Deus. Não existia concurso. E ganhavam tão mal, que poucos aceitavam ser policiais. O pessoal preferia mais ser aquele policial fardado, era guarda civil, guarda civil uniformizado, e ganhava mais do que os agentes da Polícia Civil, que era bem incipiente. Nossa. E aí, então, ele nos levou, daí nós fomos de caminhão, fomos para Curitiba. É extremamente pobre, né? Então, essa é a minha história. Uma particularidade é o seguinte: como eu faço anos no meio do ano, junho, Uhum. então em 56, início de 56, eu tinha 5 anos, Uhum. mas faria 6 em 56, junho, metade. Então eu podia entrar no primeiro ano do primário. Naquele tempo não tinha esse negócio de pré, Uhum. era primário, era Primeiro ano. primário, 1 a 4, Uhum. ginásio, 4 também, Uhum. e daí clássico ou científico, que eram 3 anos. Aí minha mãe me levou na escola, no grupo escolar Dr. Pedrosa, no Portão. Eu morava na Vila Tingui, Portão. Aí cheguei lá, entrei na sala, não abri a boca, né? Caipira de tudo. Aí a professora Leonor, falava, um levantava e falava alguma coisa. O outro levantava, falava alguma coisa. Quando chegou na minha vez, escutei meu nome, eu sabia meu nome, né? Levantei, mas não falei nada. E a professora falava comigo e lá para tanto ela entendeu que eu não entendia nada do que ela falava. Porque eu não falava português, só italiano. Ô, louco. Só italiano. Sério? Sim, senhor. Com 6 anos de Com idade? 6 anos de idade não falava, porque no 5 para 6, em Francisco Beltrão, naquele tempo, até que eu saí, eram 22 famílias só, marrecas, né? E todos italianos. Então, só se Aprendeu falava só italiano. Só italiano. E a família do senhor, pai e mãe, também só se Tudo comunicava em italiano, tudo italiano, tudo italiano. Que legal. Resultado, aí e em casa também só a gente falava italiano. Aí pediram que eu fosse embora, e aí no dia seguinte minha mãe viesse, daí veio, a diretora falou, não tem jeito, não tem como, então ele fica esse ano sem estudar, começa no ano que vem, daí nesse ano ele aprende a falar português, claro, daí Sim. tinha que aprender, né? Sim. E é por isso que um fato curioso que aconteceu. Primeiro, onde eu nasci não era município. Segundo, eu sou meio gaúcho, meio paranaense. Aí outra coisa, logo depois que eu saí, 56, 57, 58, houve aquela revolta da Citra, contra a empresa Citra em Beltrão, que houve muita morte, porque não tinha
regularização das terras. Esse já é outro capítulo, já não estava mais lá. Caraca, que Essa é a história até o meu primário, até Legal. que eu comecei a estudar. Seu pai pegou um limão e fez limonada. Sim, foi preso por homicídio Essa história é culposo muito legal. Ele virou policial, hein? e virou policial, aceitou ser policial. Hein, professor? legal. Em quantos irmãos vocês são ou eram? Esse é uma nota triste da minha vida. Eu tinha uma irmã que todos 2 anos de diferença, eu era do meio. Minha irmã, 2 anos a mais, eu no meio e meu irmão, 2 anos a menos. Uhum. E aí minha irmã faleceu, eu tinha 9, ela tinha 11. Ela tinha uma doença congênita de coração que ninguém sabia. Quando se manifestou, estava tomando banho na bacia, que não tinha chuveiro. Mesmo em Curitiba, né? Em Curitiba não tinha chuveiro, era assim, muito simples, né? E poucas casas tinham rede elétrica e nenhuma tinha água, era de poço. Então ela tomou banho na bacia e morreu. Nossa. Morreu. E meu irmão, quando ele tinha 16 anos, eu tinha 18, foi descoberto um câncer tipo Hodgkin. E aí lutou, mas com 33 anos de idade de Cristo faleceu. Poxa Daí vida. fiquei, 2 irmãos, fiquei sozinho. Depois faleceu minha mãe, uma operação boba de estreitamento do duodeno, sem sentido, sem nada. Estava bem, estava no quarto, no Hospital Evangélico de Curitiba. Eu tinha ido me despedir dela para vir embora, que eu tinha ficado lá 3, 4 dias, daí vim embora trabalhar, né, aqui em Toledo. Então eu falei, fui lá de manhã, falei, mãe, vou almoçar, depois de tarde arrumo as coisas e passo aqui e vou embora. Tá bom, tá bom. Resultado, cheguei no hospital, tinha infartado. Nossa. E 11 dias depois morreu por causa de embolia. Sim. Espalhou a êmbolo por todo lado. E 3 anos depois, eu estava descendo do avião em Brasília. Eu não lembro se tinha julgamento ou se eu ia resolver alguma coisa. Não lembro. Daí a moça, na saída, na descida do avião, falando Sérgio Canã. Daí não tinha celular naquele tempo. Mandaram para o balcão da Varig, eu acho que era da Varig. Nossa, antigo. E daí, olha, o senhor precisa telefonar para tal número, que é a sua vizinha lá no portão, em Curitiba. O pai tinha saído no sábado anterior da minha casa aqui. Ele pegou o carro dele, foi. Ia sozinho, ia tranquilo. E daí, já imaginei, né? Daí telefonei, o pai tinha falecido. Vendo a novela, deitado no sofá, um infarto fulminante. Ficou tudo vermelho aqui, assim. Meu Foi Deus. fulminante. Sozinho. Daí fiquei sozinho. Daí fiquei sozinho. Perdi pai, mãe e os 2 irmãos. Qual que era a sua idade, professor, quando você perdeu seu pai? Foi em 99, eu tinha 49. 49. Foi o último que faleceu. Mas essas são as coisas Faz que parte. acontecem. É. Faz parte. Hoje o senhor construiu uma família linda, Sim, tá sim. curtindo os netinhos, e é Hoje isso sim, aí. hoje estou tranquilo. Tem 3 filhos, 2 noras e 2 netinhas. Coisa Olha aí. boa demais. O descompasso é que um dos filhos, a nora, mora em Manaus. Manaus. Ah, mas é bom que dá pra Quando viajar. você quer dar uma né? Sim, fui lá. descansada, Sim, vou lá. legal. já show de fui bola. lá. Professor, você falou uma coisa que chamou atenção. Você disse que quando você foi para Curitiba, lá só tinha energia elétrica, mas não tinha nem chuveiro. Não tinha. E você saiu do interior para ir para a capital. Naquela Sim. época era capital? Capital. E as condições aqui? Porque se lá era assim, como é que era aqui? Quando- Dava muita diferença ou era tudo Quando meio eu padrão? saí com 5 anos, nós morávamos extremamente pobres, porque sabe que advogado, tudo é meia necessidade. Ou seja, você gasta. Naquele tempo, veio advogado de Palmas. Palmas já era mais avançada, ou você pegava advogado de Palmas, de Clevelândia ou de União da Vitória. Porque não tinha, Pato Branco não existia, era igual Beltrão, hoje, né? Na época, não tinha outra comarca. A comarca mais próxima era Clevelândia. Mas Clevelândia, pelo que minha mãe contava depois, tinha advogados muito bons, mas cobravam demais. Daí pegaram um de Palmas, de Clevelândia era muito caro, pegaram um de Palmas. E era um advogado novo até. Mas levou tudo que eles tinham, né? Tinham que vender casa e tal. Era homicídio. E a vergonha de ser condenado
mesmo tendo feito coisa errada, era enorme. Então a Sim. gente pagava na esperança. Hoje a gente sabe que não tinha como ser Uhum. absolvido. Preso em flagrante, não tem? Não tinha Sim. como ser absolvido, né? E naquele tempo não tinha essa questão de problema de ter problema de cabeça, toma remédio, estava em surto psicótico, nada disso. Não tinha isso aí. Aquilo né? era fato, né? Era- Matou, estava bêbado, vai ser condenado. E pronto. Sim. Mas- Então não tinha como escapar, mas a gente tinha esperança, é por isso que foi uma. Então nós saímos de Beltrão muito pobres, muito pobres, morávamos de casa de favor, cada aluguel. Minha mãe, para sustentar sozinha os 3 filhos, lavava roupa para fora, era uma única profissão que dava ali, porque tinha 20 e poucas famílias só, né? Sim. E fazia tricô e fazia uma coisa interessante, fazia polenta para a pessoa trazia a farinha e ela fazia polenta, trazia a farinha e o sal e ela fazia polenta e entregava a polenta pronta. Olha, só Então, tinha mão de obra. experiência em fazer sim, polenta, sim, então. sim. Legal. E como todos eram italianos, todos comiam polenta, então tinha lá, ganhava o dinheiro para a gente troquinho sobreviver. Mas não tinha, ninguém ia para a escola, né? Beltrão nem tinha escola, não tinha nada, né? Então não eram grandes necessidades. Quando chegamos em Curitiba, meu pai já tinha salário. Embora o policial ganhava miseravelmente, por isso que ninguém queria ser, não adiantava fazer concurso, nem existia concurso. Ele tinha o seu saláriozinho, nós fomos morar bem bem na vila afastada, das mais afastadas, que era no Arrabalde do Portão. Hoje Portão é uma cidade. Mas não tinha, a casa não tinha energia elétrica, não tinha gente, não tinha geladeira, não tinha nada. Mas isso depois era alugada. Depois nós mudamos para outra casa, já tinha luz. Não tinha água, mas tinha luz. E aí foi melhorando. Depois Coisas o pai foram comprou. evoluindo. Depois mudamos de vila e meu pai fez casa, aí melhorou tudo. Legal. Que história. Nossa. O professor falou que em Francisco Beltrão ninguém estudava. Não. Quando foi para Curitiba, aí começou a estudar no primeiro ano, né? Segundo? Primeiro, minha irmã foi para um colégio, não lembro o nome, mas era Santa Quitéria, porque ela estava 2 anos mais velha do que eu. E porque naquele tempo era muito difícil o colégio com misto. De manhã, meninos, de tarde, menina, ou só menina, ou só menina. Ah, é? Dificilmente tinha misto, sala mista. Sim. Dificilmente. Aí ela ia, como no doutor Pedrosa era só para menino, porque era só de manhã, no portão, eu fui para o portão e ela já estava no grupo escolar de Santa Quitéria. E aí eu fiquei 1 ano sem estudar. Em 66, eu comecei, 56, primeiro ano, grupo escolar do Dr. Pedrosa. Mas nós éramos muito religiosos, então eu ia e ajudava na igreja, meu pai também ajudava, na igreja do Portão. Aí começou, 2 anos antes, o grupo escolar, não era grupo escolar, Colégio Padre Bagossi, João Bagossi. E o padre, acho que, como era muito religioso, achou que ia poder ser padre, né? Então me levou, e quase acertou, me levou para o colégio particular, não pagava nada. Olha aí. Mas eu legal. estudava no colégio dos padres, Colégio Padre João Bagossi, do lado da igreja do Portão, existe até hoje, e hoje tem até faculdade. Olha aí. Olha, que show. Aí eu fiz lá o 2º e o 3º ano, e eu não fiz o 4º ano, pulei, porque fui para o seminário e fiz 1 ano de admissão. Naquele tempo tinha esse negócio de admissão. Você fazia o 1º, 2º, 3º e 4º, e daí fazia 3 ou 4 meses de admissão para poder entrar no ginásio. E aí eu pulei o 4º e fiz 1 ano de admissão, que não era a mesma coisa, no seminário. Legal. Eu fiquei no seminário São Vicente de Paula, em Araucária, dá 25 quilômetros de Curitiba, seminário Vicentino, do Incomar. Sim. Sim. Tá? Legal. E lá fiquei
Lá fiquei primeiro ano, quarta série, daí primeiro, segundo, terceiro e quarto do ginásio. Daí no ano seguinte eu sairia de lá, eu iria para o seminário maior, que é na Jaime Reis, Curitiba, na Rua da Telepar. E nessa época aí, passava aquela ideia de ser padre ou não? Não, eu estava lá para ser padre. Ah, já sim. estava na preparação pra ser Você, padre. nessa idade, você não tem lá muita noção do que é, mas eu estava estudando para ser padre. Olha só. Bom, se tem uma ideia, eu estudei grego, latim, francês, e como o seminário era vicentino com origem na Polônia, eu estudei polonês. Nossa Olha só. Polonês. senhora. Que Uma legal. língua maravilhosa. E tenho muita saudade dos professores, principalmente do diretor, Dom Domingos Wiśniewski. Depois foi bispo de Apucarana e depois foi auxiliar do arcebispo de Curitiba, Dom Manuel da Silveira Delbu, que é o nome da rua de fronte à cripta. Que legal. Já deu pra perceber que o professor Sim. é bom em nomes, hein, Sim. cara? Caraca, É, Uma legal. memória, a né? rua, é a rua aqui de fronte à cripta, Dom Manuel da Silveira Delbu. É o nome da Olha rua, só. arcebispo de Curitiba. Que legal. E o Dom Domingo Wiśniewski era o diretor do seminário, perdão, o superior do seminário, o diretor administrativo era outro, e fiquei muito amigo dele. Falava, tá, ele dava francês. Bom, ele dava tudo, uma sumidade, maravilhoso. Falava 6, 7, 8 línguas, maravilhoso. O padre, né, daí ficou bispo. Aí fiquei no seminário, daí surgiu neste momento, o meu irmão começou a ficar doente. Até descobrirem tudo que tinha, e que foi daí mais 3 anos depois. Então eu saí. Nesse episódio também teve meu pai arrumou uma amante. Olha aí. Aí arrumou uma confusão Teve em essa casa. aventura aí também. Minha mãe já estava sozinha, né, porque meu irmão também ficava pouco em casa, porque mais em hospital. Sim. Então fui para casa, larguei de ser padre. Eu Desistiu. já ia vestir batina no ano seguinte. Olha Não só. como padre, mas os estudantes de seminário maior já usam batina. Sim. Daí, não é a batina do padre, mas é uma vestimenta de Aquelas batina. cinzas, Sim. né? Acho que é. Depende da congregação. Pode ser cinza, pode ser preta, pode ser. Tem. Acho que poucas pessoas sabem dessa história que você quase foi padre, né? Não, sabe. É? Sabe. Que legal. Quem diria? Isso nunca passou sim. pela minha cabeça. E tanto que, por exemplo, eu fui convidado daí para dar aula na Facitol. Lembre que a Facitol, o diretor da Facitol era, como que é o nome? Era Scherer. Meu Deus do céu, irmão do Erno Scherer, irmão do Flávio Scherer. do Flávio Scherer. É o que é Era o bispo, né? Flávio. O Flávio Scherer era o diretor. Verdade, Zona Sim. Oeste. E um que dava aula conosco era o Dom Odilo Scherer, que hoje é cardeal de São Paulo. cardeal, Esteve exatamente. aqui sábado retrasado. Esteve aqui. Legal. Tinha a festa do Scherer em Dois Irmãos. E eu dei aula com o arcebispo, com o cardeal, na Unioeste, na Unipar, na Facitol, com o padre Raulino, com o Ivo, que era o diretor, que é irmão do cardeal, e com que é o Dom Odilo, e com que outro que foi cardeal, arcebispo, cardeal patriarca do Brasil, de Salvador, o Dom Geraldo Magela, que é advogado. Olha só. Que é advogado. Ele era bispo aqui. Tem toda uma Sim. história religiosa aí por trás da advocacia, tá vendo? Outro que deu aula conosco foi o que é desembargador, até hoje é desembargador, Robson Marques Cury, era juiz daqui do Cível. Ele tinha um rádio, ele chamava Abelhudo, de abelha, um rádio enorme, ele escutava BBC de Londres, mas de um demônio de um rádio. E quando eu vou a Curitiba, você foi foi na viagem, né? Sim. E não sei se nessa vez eu falei com ele, eu ia lá no gabinete dele, né? Tomar café e conversar. Aham. E ele tem o rádio ainda. Ele Olha tem o isso. rádio. Ele é desembargador hoje. É desembargador e tenho 2 livros lá. Se querem ler, ele é motoqueiro, motocicleta. Olha, que massa. Ele viajou a América inteira de moto e
fez um livro. Tem um livro lá no Você escritório. Ele lembra o vendeu o nome? livro. Do livro? É. Todo convidado que vem aqui e indica livro, eu tô anotando, porque eu quero ler. Eu não tenho o nome de cabeça, mas eu Mas tenho eu o tenho o livro livro. e com muito gosto te empresto. Ótimo. Se assinar recibo que vai me Pode devolver. ficar tranquilo, me Então, tá bom. comprometo. Eu Vou lá é- buscar esse livro. É bonita a viagem. O professor a dava história. aula do quê? Na Facitol, direito tributário. Tá, mas Nossa, isso já estava tributário. formado Tá, mas então vamos voltar um pouquinho. Terminou ali, saiu, voltou do Seminário. seminário para casa. E fui fazer científico no Colégio Estadual Pedro Macedo, no Portão. Tá, esse científico era antes ainda de entrar na Antes, federal. era ensino era o último estágio para entrar na faculdade. Daí terminei o científico Uhum. e eu já trabalhava, mas eu saí do seminário com 14 e pouco, 15, 14, não tinha 15. Minha carteira de trabalho como torneiro, aí a Olha. carteira lá, vou te mostrar amanhã, de 64 ou 65. Tinha 14 ou 15 anos. Torneiro, auxiliar, né? Uhum. Claro. Eu só não fui presidente do Brasil porque eu tenho todos os dedos. Porque o Lula foi sem um dedo e era torneiro, por que eu não podia ser? Olha só, Né? que legal. Então, com 14, 14 ou o senhor 15 se tem a formou no carteira. ensino médio, pode-se dizer assim. É o nome que ensino seria médio hoje hoje. ensino médio. Tá. Terminei do colégio público e daí fiquei em vista de que precisava de dinheiro para a doença do meu irmão. Uhum. Meu irmão se tratava no Hospital Miguel Couto, Rio de Janeiro. E como meu pai, como ele era dependente do IP, meu pai, funcionário público, era Instituto Paranaense, Instituto Paranaense de Assistência, não lembro com exatidão, mas era como se fosse aqui da prefeitura. Hoje tem plano de saúde, Sempre né? Vida, Sempre né? vida. Bom, mas O era. SAS, acho que é, né? É isso aí, o SAS, exatamente. Aí eu pagava 30%. 30% o funcionário contribuía. Então, para nós era muito E tinha pesado. despesa para viajar para o Rio de Janeiro também. Sim. Daí eu fui trabalhar e fiquei 2 anos sem estudar. Trabalhando como Só torneiro. trabalhando. Não, daí eu já estava. Não, aí mudou. Daí eu saí de torneiro, fui ser balconista na casa mais chique de Curitiba de roupa masculina. No nome era Casa Leutner, na Ébano Pereira, esquina da 15. Bem na rua, mas olha, 2 passos estava na Rua das Flores. Aí também larguei dali, mas daí a coisa complicou. Daí no terceiro ano, no segundo ano, em 1968, do científico, eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil da escola, Colégio Estadual Pedro Macedo. Como eu fazia parte de um grêmio importante, Portão já era um número de alunos enorme, eu fui participar do Congresso Estadual de Estudantes Secundários em Cornélio Procópio. 68. 68 você estava com... Eu estava com 18. 18 anos. Estava na bica de... Foi 60, não, foi começo de 68. Final de 68 veio AI-5. Aí pegou. E aí você pertencia a Grêmio Estudantil. Em 69, eu fui no Congresso de Guarapuava, fui eleito presidente. Nossa. União para Estudantes Secundários. Eu fui presidente, estive aqui, fundamos em Cascavel a subsede. Tenho vários amigos do movimento estudantil daqui, o Nelton Friedrich, é daquele tempo, Felipe Muraro, Cláudio Somense, o Ilésia Dalla Costa, uma penca. Nessa época, então, a sua vida começa a pender para a nossa região. Para a região política. Sim, mas eu digo geograficamente também, Cascavel e tal. Sim, não, já frequentava, já vinha, já. Mas, em julho de 69, janeiro de 69, fui eleito presidente em Guarapuava, Congresso Estadual. Em julho, no Conselho Estadual em Londrina, eu tive que passar para o vice
renunciar e passar para o vice, porque meu irmão agravou de tal maneira que eu tinha que trabalhar. E na UP não ganhava nada, zero, né? Entendi. E realmente daí entreguei para ele, mas fiz coisas maravilhosas. A sede da UP até hoje, lá no AU, fui eu que comprei. Olha só. Perdão, foi comprado na minha gestão, Sim, não fui eu. Isso. Dinheiro da entendemos. UP. Tá? Aham. Tem muita gente que tem carteirinha de estudante aqui, de 69, com a Com a minha tua assinatura. assinatura. Sim. Que Tem lá. legal, O Enio, cara. o Enio Perim é um que tem lá, assinatura. Que O top. Jade do Nimpas também tem, com a minha Nessa época assinatura. aí já tinha uma militância política já, professor? Como é que foi Já isso aí? porque você representava uma entidade, União Paranaense de Estudantes Secundários. Uhum. Não era da linha de frente no movimento estudantil. Linha de frente era a UP, União Paranaense de Estudantes, que era universitário. Uhum. Mas eu participei de várias. Nós éramos, o estudante secundarista era a bucha de canhão. Português, claro. Onde a UP nos mandava ir Vocês e iam. o que fazer, a minha função principal era pegar, levar um monte de bolinha de gude nas passeatas e jogar para os cavalos da Polícia Militar cair. Exatamente. E nunca Mas- teve problema nessas. Eu tive 2 vezes problema, mas eu tinha alguém que me defendia, meu pai era do DOPS. Olha aí. Foi preso, professor? Foi uma vez levado, preso nunca, levado para a segunda sessão, que é a sessão de segurança do Exército. Mas daí falei quem que era e tal, daí falaram, mas eu tinha um tio que era sargento do Exército, e aí vai conversando, Não chegou a ficar preso. Não, me dava um sabão, me deixava sentado no sofá lá uma tarde até de noite, para você ficar com medo, Sim. e daí falavam, você é comunista? Eu falei, que nem sei o que é isso. Não tinha isso naquela época, não existia essa palhaçada. Claro que no nível universitário tinha muitos comunistas Uhum. que se intitulavam comunistas, mas agiam como se fosse Sim. qualquer pessoa, mas tinha pretensão de implantar o comunismo, né? Uhum. Eu tive amigos, e depois da repressão pesada também. Eu tive amigo do China, por exemplo, que era secretário da UP, o Stênio era Jacobs, que depois, no Requião, foi diretor presidente da Sanepar, 2, 3 vezes. Ele embarcou no avião para ser levado para São Paulo, ser interrogado pelo Fleury, delegado Sérgio Fleury. Sérgio Paranhos Fleury é o delegado da DOPS de São Paulo. Tem história dele. E jogaram o sujeito na Baía de Guaratuba. Olha só. Lá de cima, nunca mais. Meu Deus. Era bem pesado. Pesado. Mas, e tudo isso eu sei por uma outra razão. Aí, como apertou a situação monetária em casa, eu saí, mas 2 anos depois que eu que eu parei de estudar, saí do movimento estudantil, daí eu fui fazer vestibular. E eu ia fazer vestibular de medicina. Olha aí. Só que fui lá, e no dia seguinte eu ia, porque tempo tinha que ir lá na federal, fazer inscrição, etc., levar documento. Uhum. No dia seguinte eu ia fazer, mas eu tinha, nessa época eu tinha banca de jornal. Nossa Senhora. Coletivo. Banca de jornal. Que E legal. dava dinheiro. Fiquei rico. É verdade. Que massa. Aí eu tinha um cliente que era médico e eu falei, Paulo, mais amigo mesmo, médico da Polícia Militar. Paulo, tô com uma gripe do capeta. Tava na moda aquela injeção de eucalipto, tomava na veia. Então, vai lá, toma uma injeção. Na frente da banca tinha farmácia, na galeria Galeria Glória, que é atravessando-se na Catedral, em Curitiba. Essa banca existe até hoje ou não? Não. Hoje só tem, lá em Curitiba, só tem banca de acrílico. Depois eu tive de acrílico, mas onde tinha banca, depois eu fiz loja. Aluguei o terreno e fiz uma loja de revista. Uhum. Resultado, aí fui tomar a tal da gripe, a injeção da gripe. Eu nunca tinha uma injeção na vida. Olha Nunca. só. Daí a moça, né, pegou, tirou, e eu olhando, bateu aqui, saiu a veia e tal, enfiou a agulha, puxou para sair sangue e eu desmaiei. É nada.
E eu não podia. Daí, mas que palhaçada é essa? Daí a moça me explicou. Tem gente que não pode beber o próprio sangue. Sim, E eu tem. não posso. E aí, caí ali. Fiquei, Meu não Deus. desmaiei, mas caí e comecei a vomitar, né? Passou mal. Mal. Caraca, isso Daí aí. falei pro Paulo, assim, Paulo, então vai assim, hoje eu tenho um parto lá no hospital, vai lá. No hospital militar, da Polícia Militar. Daí fui lá na Capanema, na Polícia Militar, me colocou no fundo, era cesariana. Colocou no fundo para não ver as partes reservadas da mulher. Na hora que ele cortou, eu estava sentado, eu fiquei tonto, mas me Quase aguentei. caiu de novo. Não, ele falou, como é que tá? Olha, tô tonto. Então, Isso aqui daí não é pra mim. Me tiraram, ele falou, Pode esquece, parar. esquece, a não ser que você seja psiquiatra, alguma coisa aí que... Não vai ver sangue. Mas isso na faculdade não tem, mas você vai ter que ver. Sim. Aí eu falei, não, vou fazer direito. Na hora, falei, vou fazer direito. Eu tinha já uma propensão para o direito. É isso que eu ia gostava. perguntar. Sim. Porque como é que veio? Como é que surgiu? Porque Provavelmente eu, nesse movimento eu estudantil, né? estava no comércio. Daí eu tinha tido uma discussão pesada com o dono do terreno, porque eu queria alugar e aluguei, mas tinha acertado com a esposa dele. Uma senhora já de 70 e poucos anos, muito querida, muito simpática, muito maravilhosa. E quando fui assinar, era no escritório de advocacia, estava ele. E trocou tudo que tinha com. Aí eu não assino, mas eu já tinha começado a construir, Ah, meu. Nossa. quebrado o muro e começado a levantar as paredes para fazer uma lojinha de, acho que 30 metros. Coisa pouca, né? Porque tinha que ficar com a porta na rua, né? Sim. Bem toda, para ser como se fosse uma banca. Uhum. Curitiba, o pessoal é viciado em banca de jornal. Na época lia-se muito e todo mundo pega e compra um docinho para levar para casa. Olha aí. Isso dá um lucro fabuloso. Você já ia unir Você o compra útil ao por agradável. 10, vende por 50. Maravilhoso. Era a famosa venda casada. É. Pois bem, aí eu vou fazer o direito. Já estava mesmo empronhado na questão contratual, vou fazer o direito. Eu também tinha tido uma discussão pesada no hospital evangélico por causa do meu irmão. E cheguei até a destratar erradamente funcionário administrativo, cada atendimento, e depois eu vi que estava errado, mas então, isso também. E terminei aí, não queriam mais atender meu irmão. Daí eu tive que me socorrer com o advogado, doutor Prestes. Daí ele telefonou, daí terminou contornando. Bom, vou ser advogado. E fiz a inscrição, 2 anos sem estudar, fiz a inscrição, mas eu tinha estado num seminário. Seminário se estuda para arrebentar. Estuda tudo, né? Tudo. Fui lá, fiz o vestibular, passei em 4º lugar e Quarto lugar. sou E advogado. já era a Universidade Federal do Paraná. Eu não tinha como pagar particular. Primeiro porque particular não tinha de noite. Não, todos eram de dia. Todos eram de dia. Não. É que eu tinha banca de revista, então o meu principal movimento era das 6 às 11, 11h30. E eu tinha que estar ali, né? Sim, Que era a hora que o pessoal saía do serviço e ia pegar o ônibus para ir embora. sim. E de frente minha banca tinha 6 pontos de ônibus, de bairro de Curitiba. Um movimento enorme. Barbaridade. Mas estou te falando que Ficou dá rico. dinheiro. Fiquei rico. Pois bem, aí eu fiz vestibular, só que daí tinha um problema. A primeira aula era de romano, 7h. Nossa. E eu tinha que pegar jornal e revista e abrir a banca antes das 7. Mas normalmente não dava. Aí a maior mágoa da minha vida é que eu reprovei em romano. Por quê? Porque não ia na Não aula. dava tempo. Sim. E aí fiquei amigo do Aloysio Surgic, que morreu ano passado, que era professor de direito romano. Um dos sujeitos que mais ganhou dinheiro que eu conheço com a advocacia. Sabe o que ele fazia? Ele fazia a anulação de casamento Caraca. frente ao Papa. Nossa, No direito casamento canônico. religioso, Exatamente. cara. Se você é divorciado, você não pode, não recebe sacramento. Sim. Nem resultado, muitas pessoas buscavam. Ele cobrava, na época, $5.000 para fazer a anulação. Nossa,
Caraca. Mas é complicado. Hoje em dia tem ainda? Tem professor? Tem pessoas ainda, que fazem? tem ainda. E funciona o seguinte: você entra com o pedido, frente ao bispo, a igreja nomeia um curador ao vínculo, um padre, um outro advogado, que você tem que pagar. E, na verdade, cobrava $5.000, mas daí ele pagava a pessoa indicada. Uhum. Cobrava por tudo. Normalmente é de outra cidade, para não ter vínculo. E tudo em latim, Nossa. tudo escrito em latim. E aí segue o processo, e prova, e daí vai a julgamento no Santo Ofício, Olha só. só Roma. Nossa. E o final, só o Papa. Assinatura do Papa. Só o Papa que anula o casamento. Porque o sacramento, só ele tem esse poder. Imagina naquela época as pessoas davam. Hoje em dia o pessoal se preocupa menos, né? Mas naquela época se Sim. preocupava demais com isso aí. Naquele Né? tempo. Bom, primeiro que era um estigma você ser separado. Sim. Se você anulasse o casamento, então você deixava de ser separado. Sim. Você virava solteiro. E poderia Para a casar igreja. Né? Podia casar no religioso. No civil, não, porque o divórcio só veio em 77. 27 de dezembro de 1977 que veio o divórcio. O divórcio civil daí? Emenda constitucional de Nelson Carneiro. Antes não podia divorciar no civil. Não. Antes era separação, né? Antes era desquite. Desquite, pior ainda. Desquite. Em 77 mudou, desapareceu o termo desquite, virou separação judicial. Sim, a Mas, época era separação judicial e a gente pegou na faculdade. Sim, exato. E veio o divórcio que você podia fazer depois de 3 anos da separação judicial. Ou não, acho que era 2 um anos. ano, Dois- um ou dois. depende de fato, era um tempo, separação de fato era um tempo e o divórcio Isso. homologado era outro tempo. Uhum. Se era 1 e 3, uma coisa assim, não lembro mais. E depois que foi mudando, hoje você casa 18 vezes. Hoje é mais Divorciei tranquilo, casa, né? divorciei casa. Mas naquele tempo era assim. Aí o que eu estava falando é que, em vista, muitas coisas da minha vida ocorreram dado o doente do meu irmão. E são contingências da vida. Mas daí formei no 4º ano do escritório. Professor, ali na parte que você escolheu direito, ainda tem uma dúvida. Tava na época do AI-5, né? Sim. Tinha quanto tempo do AI-5 quando você escolheu direito? Quando eu entrei, o AI-5 foi em 68. Uhum. 68, final, acho que dezembro de 68. Ah, então foi ali. Tá. Ainda não tinha muito. Não estava na faculdade ainda. Não estava ainda. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu só trabalhava e estudava. Eu precisava trabalhar. Uhum. Tinha uma despesa alta do meu irmão. Precisava trabalhar. Então, eu só trabalhava. Não cheguei sequer a participar do centro acadêmico. Não Entendi. cheguei. Eu parei. Uhum. Parei completamente. Voltei à política, daí política partidária, quando eu cheguei em Toledo, porque o Nelton, que era sócio de escritório, né? Eu cheguei em 77, 78, ele já foi candidato a deputado estadual, ganhou e nunca mais parou, né? E esse AI-5 aí teve influência em escolher ou não? Em escolher direito ou não? Questão de violação de liberdade de expressão. Eu tudo isso. já tinha propensão para a defesa que a gente pensava, ideologicamente pensando, defesa dos mais fracos, dos mais oprimidos. Uhum. Na verdade, você vai mais na onda do que racionalmente. Sim. Então, o sujeito que fala que não, com 18 anos eu defendia, conversa fiada. Com 18 anos, você quer mudar o mundo, mas que não te dê trabalho para mudar o mundo. É verdade. Isso é verdade. Aí eu cheguei na faculdade, era moda. Cheguei na Federal, só tinha comunista. Olha aí. Mas eles tinham Mustang, Dodge Dart, Galaxy. É desse. Bom, né? O tal do comunista do boteco. Eu Sim. não entendia nada, nem sabia que era. Mas, bobagem. Daí na faculdade, estudar. No 4º ano, abri escritório. Poderoso. É que meu pai era policial. Lá em Curitiba. Lá em Curitiba. Meu pai era policial. Então já tinha um conhecimento já. Já era, e eu, em 74, casei com a mãe do Ricardo.
Olha só. Casei, e aí eu precisava trabalhar também, ainda mais. Aham. Abri escritório, por quê? Porque naquele tempo, Curitiba tinha lá 4, 5 delegacias. E meu pai Nossa. conhecia todo mundo, e eu Aham. também conhecia, vivia com ele. Né? Aí existia uma prisão antes de 88, antes da Constituição de 88, chamada prisão para averiguação. Nossa. Se o policial não te achasse simpático, te levava lá para averiguar. Olha só. Isso acabou e foi difícil para derrubar. Tanto que logo depois criaram o quê? A temporária. É. É a tal da averiguação, continua Aham. sendo. Cara, mais controlável, mais sob o crivo do judiciário. Sim. Então eles faziam o quê? Prendiam você. Aí a família contratava advogado. Pois é. Aí ele ia para o juiz, habeas corpus. Uhum. O juiz ele tinha que informar onde que estava preso. Delegacia de furtos e roubos. Ou furto de veículo. Aí o juiz dava 6 horas para o delegado informar por que eu tinha prendido você. Uhum. O que eles faziam? Não tá Pra preso. averiguar. Não, colocavam você no camburão e ficava rodando na cidade. Nossa. Ninguém te encontrava. Nossa. Não sabia que delegacia tava. Não sabia, porque não estava preso nem em delegacia. Meu Mas isso, Deus. se fala com qualquer advogado, inclusive da época, vão dar risada. Mas é isso mesmo. Pois bem, aí então, ou meu pai ou telefonava, não tinha celular, era no telefone comum, né, de orelhão, ou da delegacia tinha. E daí eu ia na delegacia para tirar o preço. Aí Quando ele tava lá, né? Opa, não, mas daí ele tava, porque quem prendia que me chamava, Ah, né? entendi. É. Eita, coisa boa. Olha só. Meu pai ligava, o delegado ligavam, daí não era mal organizada, mas era bem organizada. Chegava lá, tal, me explicava o que era e tal. Então, falava com o delegado, fala com o delega, fala com o delega. Daí lá, doutor Dorval Simões, doutor o Gidalto, doutor Roque Bernalha. O Gidalto é irmão do Nico, que foi morto aqui na vila, o Nico da delegacia. Faz 15 anos, 20. Aí, vamos tratar dinheiro de hoje, né? Cobra mil reais. Com R$1.000 de hoje, no caso. É honorário de hoje. Aham. Ou 500 reais. Pouca coisa, que o cabo não tinha feito nada. Sim. E você tava no 4º ano. Eu estava no quarto, mas terno, gravata, eu era bonito. Já tava Aí, na pinta. sim, daí chegava lá, conversava, pois é, o senhor tem alguns antecedentes. Eu, mas como, doutor? Doutor, né? Mas, olha, não sei, eles que falaram, né? Eu não tenho acesso e tal. Mas, ó, nada que R$1.000 não resolva. Mas, doutor, então o senhor tem que telefonar para minha família. Não, você mesmo liga. Eu não vou ligar, né? Sim. Aí tirava, levava lá para uma salinha que tinha telefone, ele discava para o parente. Ninguém tinha telefone, para o parente avisar a mulher. fulano. Batia os R$1.000. É mais ou menos igual hoje, né, Mais professor? ou menos. Vamos falar a verdade. Sim. Só que a Mudou diferença é o seguinte, que eu ganhava 20%. Ah, O resto tinha que deixar ficava. um canto ali. Ah, olha só, Eu cara. era um mero instrumento da malandragem dele, né? Mais nada. Mas ninguém ficava preso, pelo menos. Mas que nós roubava. Não tinha nem que fazer. Não tinha nem que fazer pedido judicial. Nada. Eu ia fazer justificar o quê? Que Nem preso ele nem estava. nem preso eu estava, nem se estivesse, nem deveria estar. Sim. Mas isso, e outra coisa que eu ganhei, sobrevivi com isso, porque pagava um pouco, eu me especializei em fazer defesa de sindicância e processo administrativo de policiais. Olha aí. Quando qualquer funcionário público, de qualquer esfera, municipal, federal, estadual, pratica uma infração disciplinar do estatuto, ele tem que responder sindicância, podendo a sindicância concluir pela abertura de processo administrativo disciplinar. E aí, isso eu fazia. Aí já era pesado. Aí E era mais sério. E já podia fazer isso, porque no 4º ano, o estudante era habilitado a fazer algumas coisas pela OAB e constava na carteirinha como solicitador. Eu tenho até hoje. Que Eu era legal. solicitador devidamente autorizado pela OAB com carteirinha bonita.
Então, algumas coisas eu podia fazer. Não podia assinar a petição sozinho, mas podia assinar com um colega. Isso sempre era fácil de arrumar, não tinha maior dificuldade. Mas pode-se dizer que o seu primeiro contato com a advocacia, então, já foi criminal. Porque você já ia na delegacia. Criminal. Que Aliás, legal. começou antes. Começou porque antes de ir para o seminário, e logo depois, com 14, 15 anos, existia lá em Curitiba a delegacia de costumes. Delegacia de costumes cuidava dos costumes. Nossa, cara. É. Você sabe o que é trotuar? Não. Trotuar é aquele vai e vem das meninas caçando marido para cumprir os deveres conjugais horizontais mediante pagamento. Meu Deus. Ai. É o que tem aqui E a delegacia fazia a fiscalização disso. a delegacia fazia, então, quando a delegacia fazia um rapa, chamado de rapa, levava 20, 30 das meninas para a delegacia, então levava porque algum vizinho reclamava, mas principalmente para elas limpar a delegacia. Lavavam tudo. Deus. Aí meu pai me avisava, ó, tem um povo lá. Resultado, então já tinha, antes do direito, já tinha contato com a polícia, porque meu pai, policial, né? Desde antes de cumprir a pena, já era policial. A minha inclinação para o crime, então, vem dali. Mas questão de família, e porque também, no momento estudantil, surgiu aquela ideia de defesa. Né? Hein, Depois professor? vai mudando. Só um gancho ainda. Nesse tempo que você abriu o escritório, no 4º ano, você já estava dando aula ou você foi... Não. Nem podia. de- Não. Ah, tá. Não. Eu só comecei a dar aula aqui com a criação da Facitó, que já em Toledo. Depois de formado. Depois de formado, já. Bem, E com quanto prática tempo e que tudo. foi, professor, nessa rotina aí que o seu escritório... Aliás, uma curiosidade. Como que era o nome do primeiro escritório? Tinha... Não tinha nome. Não tinha essa regra de que tem Advocacia, hoje. Não. Só eu não. advocacia. Escritório de advocacia. E só. trabalhava sozinho. Nem podia, eu não podia ter escritório sozinho. Sim. Ah, não era sozinho. Não, eu tinha 2 colegas que trabalhavam comigo. Advogados, daí. Não. Tudo solicitador. Solicitador. Sinésio Machado, hoje é morto, estimado amigo, e José Antônio Pereira da Costa, que era filho do Dr. Lísias Ferreira da Costa, que assinava para gente. Olha aí. E o Legal. José Antônio Pereira da Costa, meu colega, até falei com ele hoje, que vai ter a festa de 44 anos de formatura. 44 ou 45? Nem sei. 44. E ele foi promotor, ele era policial, foi promotor, foi procurador e agora está aposentado. Procurador, que é 2º grau lá do Ministério Público. E também, às vezes, ia lá do escritório Murilo Lopes Buchmann, que é irmão do autor do livro, do Hernani Buchmann, que eu mostrei. E o Hernani Lopes Buchmann também promotor, foi promotor em Umarama, professor de Direito Penal, muito bom. E também foi procurador, hoje aposentado, mas ainda dá aula. E vocês vão fazer uma festa de formatura. Formatura. Rapaz, essa turma Nossa. tá unida ainda? Tá. A minha acabou faz 3 anos, professor. Ninguém mais nem olha na cara um do outro. Não. Nós temos do grupo, né? Temos do grupo da Federal, temos vários desembargadores, vários promotores, Que vários legal. aposentados. Olha só. Nossa, Sim. top. Sim. Muito legal. E todo ano fazemos. Com a pandemia suspendeu. Por isso que agora vamos fazer Vai retornar. é, E quantos de todos esses estão vivos e participam? na festa tem 43. Nossa, era uma turma grande, então. 80. Nossa. A Federal 80 se formaram? 80 se formaram. Nós entramos em 60. Bastante Mas gente. transferência e pessoas que reprovaram, formamos em 79 ou 80, uma coisa assim. Nossa, Então o bastante. número já era alto já Alto. naquela época. Formatura no Teatro Guaíra. Direito sempre foi metido a besta, sabe? Teatro Guaíra. Top demais. Muito bom. Professor, e depois? Aí, o primeiro escritório em Curitiba. Mas era um escritório, digamos assim, não oficial, porque eu não era advogado. Sim. Mas tinha o escritório, atendia o pessoal. Hoje você não imagina o que é um escritório, porque nós não tínhamos telefone. Celular não existia.
e não tínhamos telefone. Então, nós usávamos o telefone de um advogado do andar de baixo. Nossa. Então, nós pagávamos a menina, a secretária, para nos avisar. Quando chegasse o telefone, para nos avisar. Aí corria lá Mas atender. era muito pouco telefone. Por Aham. quê? Porque ninguém tinha telefone. Sim. Um telefone, eu lembro no escritório, quando cheguei no escritório, $2.000 É. um telefone. A gente colocava na declaração de imposto de renda. A minha mãe Nossa. fala isso aí, que disse que fez um consórcio na época Sim. para comprar um telefone. Telefone, E sim. ali onde a gente mora, os vizinhos não tinham, então ia Sim. lá, pagava, Exatamente. usava, Era um depois negócio. vinha a fatura e daí pagava Sim. lá para Sim. Legal. Quando emprestava. quando emprestava, exatamente. Professor, então era um fluxo de pessoas muito grande nesse escritório, né? E qual que era a área que mais procurada? Assim? Penal, só penal. Penal Só era penal, mais procurado. Só penal, porque no penal nós tínhamos habilitação, solicitador, Uhum. e no trabalhista também. Mas trabalhista eu nunca fiz na vida. Mas no civil não podia, não tinha habilitação. Ah, entendi. Podia. Legal. Eu passei a ter só habilitação em civil com a OAB, Entendi. por causa do processo civil que tem 5º ano. Né? Uhum. E quando que essa história chega em Toledo? Depois disso tem muita coisa acontecendo em Curitiba ou já veio daí pra cá? como no momento estudantil eu conheci bem o Nelton, e como colega de turma meu estudava comigo Edson Rocha, filho do Dr. Ivo Rocha, era médico aqui, um dos fundadores da Clínica da Logra, né? Uhum. E o Nelton havia me telefonado, o Nelton, que era advogado aqui, havia me telefonado se eu não queria trabalhar com ele. Vim para Toledo. Mas eu tinha vindo a Toledo a última vez em 71 ou 72, fazia muito tempo. Daí o Edson falou, vamos lá para Toledo passear, vem lá, tem o casa lá, pai mora lá, mãe mora lá. Porque o Edson recebia, nós éramos muito amigos, porque ele recebia do Bamerindos, o Ivo Rocha mandava do Bamerindos, dia 2, dia 3, a mesada dele, para ele visitar apartamento. Tinha apartamento, tudo, né? Médico, né? Uhum. Filho de médico. Mas no dia 20 e 22 acabava o dinheiro. Aí o palhaço ia onde? Comer na minha casa. Já era casado, né? Pois bem, então viemos. Daí falei com o Nelton, então, em resumo. Desde julho de 1977, eu não tinha formado ainda, estava no 5º ano, comecei a fazer, passei julho aqui trabalhando no escritório do Nelton, Olha. mas fazendo recurso. O Código de Processo Civil tinha mudado em 73, Uhum. mas ainda tinham dificuldade aqui, não tinha internet, não tinha nada, não tinha curso. O Diário Oficial vinha um para Toledo, que era na Coletoria Federal, Nossa Senhora. Então as leis demoravam. Uma curiosidade. O regime de bens mudou em 77, da comunhão, o regime legal, o regime usual Sim. de comunhão universal de bens para parcial, e com a lei do divórcio, dezembro de 77. Nós temos em Toledo continuou casando o pessoal no regime da comunhão universal de bens até 81. Olha aí. Nossa, demorou tudo isso para chegar Vai aqui. no cartório da vara de família Sim. e pergunta quantas retificações, quanta decretação de nulidade e alteração de regime tem. Nossa. Continuaram a fazer, porque não chegava a informação. Nossa, olha como é que era difícil, né? Muito difícil. Interior. Vê, 77 mudou, em 81 ainda faziam casamento no regime, pensavam que continuava Que a lei estava vigente universal, que ele estava vigente. E está errado, né? Porque não estava. Sim. O regime de curso legal é a comunhão parcial. Pois bem, aí acertei com o Nelton. Uma particularidade. A Federal oferecia cursos opcionais. Tinha semestral e tinha anual. Quando eu comecei aqui a conversar com o Nelton, surgiu oferta semestral de um curso semestral de direito agrário com enfoque em cooperativismo. Olha, para a região E eu aqui fiz. era... E eu fiz. Aí, o Nelton era advogado da cooperativa, mas daquele advogado que só atendia quando chamado, né? Sim. E a cooperativa estava querendo já um advogado mais Fixo. efetivo. E Aham. daquelas coincidências. O
professor de direito cooperativo era o procurador do INCRA. Naquele tempo, pré-Constituição de 88, as associações, no caso cooperativas, que era considerada associação, era regulada e fiscalizada e autorizada a funcionar pelo INCRA. Está na Lei 5764, que é de 1971 a lei. 88 acabou, a Constituição proibiu qualquer interferência estatal em associações e cooperativas. Está lá no artigo 5º. Pode ver. Um dos incisos do artigo 5º da Constituição de 88. Um dia, eu já vinha falando com o Nelton, estava estudando direito cooperativo, dentro do direito agrário. Não lembro o que o procurador, que era homossexual, uma inteligência maravilhosa. Não sei o que tive que fazer no INCRA, fui no INCRA, a pedido dele fazer alguma coisa, não lembro se uma pesquisa, não lembro. E chegou lá o pessoal da cooperativa da Copag. E o presidente era o Luiz Ari Bernard, nessa época, que faleceu há 3, 4 anos. Pessoa maravilhosa, extraordinária, maravilhosa. Tenho uma estima enorme por ele. Pois bem. Escuta, doutor, procurador, o senhor não conhecia um advogado aqui da capital que tivesse conhecimento de direito cooperativo, de cooperativa? Tá aí! Nossa Já mandou. senhora. Tava na hora certa, no lugar certo. Resultado. Eu tenho o contrato, mostro para vocês amanhã. Dia 13 de dezembro de 1977, eu assinei contrato para locação de serviço, direito civil, não empregado, para trabalhar 2 horas por dia, de segunda a sexta, na cooperativa, pela bagatela de 30 salários mínimos por mês. Nossa Olha só. senhora. Quando eu cheguei em Toledo, entre escritório, que o Nelton me repassou metade do escritório, mais cooperativa, eu ganhava dinheiro de hoje mais de 100 mil por mês. Tranquilo. Aí você Tranquilo, trouxe a tranquilo. família. Não, eu já era casado, né? Sim, mas sua esposa estava em Curitiba. Estava em Curitiba porque ela trabalhava no IAPAR. Uhum, Depois ela veio, mas depois outras situações não deu certo, e uhum. daí divorciamos. Daí já dava Sim. para divorciar. Daí divorciamos. E qual que era a função específica, professor, que você fazia lá na cooperativa? É. Assessoria jurídica. Fazia Contrato. tudo. Fazia ata, fazia tudo. Uma curiosidade. Eu sou o associado número 1 da Sicredi, Nossa. porque eu que fiz a ata. Olha aí. Caraca. Tava lá na fundação do Tenho na Sicredi. revista ali, que fui homenageado ano passado, que era 25 anos de Sicredi. Eu que fazia tudo, toda a ata, estatuto da Copagro, o base fui eu que fiz. Fui eu que número 1. modifiquei. A Copagro era uma cooperativa. A Copagro, E depois- a Copagro era a terceira maior cooperativa do Brasil. Primeiro, na época, era a cooperativa de Ijuí, Uhum. depois da Coamo, depois da Copagro. Uhum. A quebra da Copagro até hoje é indesculpável. Eu conheço bem a história, embora já não estivesse lá trabalhando, mas para Toledo foi um desastre. Eu não era vivo, mas o que a gente ouve falar é justamente isso. Diz que A sorte é que está vindo aí a Primato e deve preencher o espaço. Vai demorar, mas ela vai preencher o espaço. Prejudicou muito a economia aqui, então. Sim. Prejudicou, principalmente pelo que deixou de vir para Toledo. Nós poderíamos ter frigorífico de Ávila para concorrer com a Sadia, poderíamos ter fábrica de óleo, poderíamos ter... está muito mais desenvolvida, né? pegar a produção primária e industrializar, para incorporar ganho para a produção do associado. Então, não houve. Infelizmente, não houve. Mas está indo bem. A Primato está indo bem e... Primato já... Veja, estão fazendo um baita frigorífico lá no Assis, né? Primato é Sim. parte, é dona. Parte, porque ela é... A Pribesa é uma cooperativa central, formada por várias cooperativas singulares, dentre elas a Primato. E é menorzinha por enquanto, porque... Mas está vai tá tá ali, em- né? É a de Palotina, a Lar de... a Cevale. Cevale, a Lar
a Copacol e a Copagril e a Primato, que deu Legal. o lugar da Copago. Legal. Professor, você entrou ali na cooperativa e tal. Então, assim, tava no criminal em Curitiba, Sim. veio pra cá, já foi para um outro ramo, certo? Não, mas eu trabalhava 2 horas por dia. Só 2 horas. Sim, Mas, mas foi para outro ramo, sim, claro. mas aí continuou ali no criminal ou afastou um pouquinho? Sim, não, veja bem, daí eu já era identificado como advogado da cooperativa. Uhum. E aí você tem que tomar extremo cuidado, porque atrás tem o nome da cooperativa. Sim, sim. Eu parei de trabalhar, digamos, em delegacia. Eu só fazia júri. Olha. Me mantinha Que no legal. crime, mas fazendo júri. E que ano isso aí, especificamente? Eu Anterior Constituição ainda. Comecei a atuar forte em júri em 78. 78, 79, 80, 81, 82. E como é que era um júri, professor, naquela época? Bom, lembro que no Fórum Velho. Aliás, vou ampliar a pergunta. Como é que era ser um advogado criminal antes da Constituição Federal? Porque a Constituição Federal trouxe os direitos... advogado era advogado criminal. Esse falava na rádio, esse era entrevistado. Não era que nem hoje, que a gente não. é tudo vilão. Porque o júri... Não, era extremamente respeitado. Que legal. Porque o advogado, primeiro, tinha que ter uma boa oratória para impressionar no júri. Uhum. Tinha que ter um bom conhecimento, porque não só da lei, como Da sociedade. da sociedade, da vida, da religião, da Bíblia. Uhum. O Hélio Lulu. O Hélio Lulu vai fazer júri e metade é Bíblia. Nossa, o Hélio Lulu é uma enciclopédia. É muito querido, muito querido. Pois bem, aí tinha que saber tudo isso. Em resumo, nós éramos alguns advogados especialistas em júri. Tinha o Mário Pisato em Palotina, vivo até hoje. O José Bolívar Bretas, graças a Deus, vivo até hoje, amigo pessoal, em Assis. Eu em Toledo. O Adilson Martins em Cascavel. Depois é que veio o Marcon, na época era Adilson Martins em Cascavel. E o Algacir Duarte, me parece, em Medianeira. Tudo que é júri da região caía aqui. Nossa. Caía conosco. Uhum. Eu tinha bastante, por quê? Porque pegava tanto a guerra aqui do Martinez e do Ruaro, a Gleba 5000, Palotina Assis, como pegava as guerras da Banestado Padovano em São Pedro, como pegava as pauleiras que dava no antigo Pouso Frio, que é a Vila Boa Esperança, Vila Brasil, ali em cima. Pouso Frio era o nome. O nome era Pouso Frio, já te digo por quê. Cara, que massa. E isso, inclusive, é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito em Toledo, na vida. Explico. Então, lá em cima tinha muita briga de boteco. Por quê? Porque a terra não era regularizada. Era um pouso. Os tropeiros da Argentina traziam o gado em direção a São Paulo e passavam por aqui. Aqui nós tínhamos... Eu contribuí com a regularização do Pouso Frio de Toledo, pegava toda aquela vila lá, toda a Boa Esperança, parte da Europa, parte da América, parte da vida do Brasil, a Vila Pioneira, tudo ali era Pouso Frio. Não tudo, grande parte. E Guaíra tinha outro pouso. Também, como eu fui advogado da prefeitura de Guaíra, também ajudei. Tem uma história em Guaíra também, então. Aqui, que lá o prefeito era nomeado, até que foi o primeiro prefeito eleito, era da ala política do Nelton. Então, eu fui lá dar uma assessoria, porque... aliás, o vice-prefeito era o Cubas, que tinha formado com o Nelton. Então, eu dava uma assistência. Estava no lugar certo. Sim. Ali, eu quero ressalvar aqui uma coisa importantíssima. Quem começou a regularização do Pouso Frio, processo de desapropriação e regularização, foi o advogado João Jorge Klein. E o prefeito era o Duílio Genari. Nossa. Sim. Aí o Duílio perdeu a eleição, entrou Coraza e o João Jorge Klein deixou de ser advogado. Depois foi embora para Curitiba. Está vivo até hoje. Boa pessoa. Aí eu assumi a prefeitura de Toledo, a jurídica, e continuei o processo. E toquei até o final. Olha, até quase o final. Aí, como eu saí da prefeitura, porque não conseguia vencer cooperativa, prefeitura, escritório,
O João Poleto trabalhava comigo no escritório, mas ainda não fazia nada de crime. Desde aquela época o Puleto já trabalhava com o O senhor. João veio comigo em 86, 87, Nossa. 85, por aí. Que Faz legal, tempo, hein? parceria de Sim. longa data. Aí, voltei para o escritório, cooperativa, né? Senão, Uhum. porque a prefeitura sempre pagou mal. E serviço público... É É tenso. dor de cabeça. E eu trabalhava só meio-dia, tinha acertado o combino com a... Albino, eu aceito ser assessor, mas eu vou trabalhar meio-dia. Uhum. Tem cooperativa, tem escritório. E aí ficava mal. Uhum. Por quê? Não dava conta. E outra, naquele tempo, a prefeitura era meio tudo no chute, não tinha lei de responsabilidade fiscal, não tinha licitação diferente, tudo diferente. Mas ficava mal, eu ganhava inteiro e trabalhava meio. Uhum. Justificava, tinha processo, ia no fórum, mas Uhum. não ficava bem. Daí pedia conta e entrou o João. E o João ficou a vida inteira, né? O Sim. João, eu acho que o funcionário de advogado disparado que Mais tempo. o João foi advogado, assessor jurídico, convidado do Coraza. Depois do Coraza entrou o Araújo, perdeu a eleição, o Corada de novo, daí o Derli, daí o Schiavinato. Ele passou todos os prefeitos sendo convidado. O Schiavinato, 2 mandatos. Derli, 2 mandatos. Coraza, 1 mandado de 6 anos e o outro de 4. Dá 20 anos só de... Esse gostava da De área de prefeitura. administração pública. Também entendia tudo e mais um pouco. Sim. Legal. Então, aí eu voltei para o escritório e fazer júri. Gostava do júri. Não é que gostava, primeiro que o pessoal pagava. Pagava e imagino. pagava mesmo. A dinheiro de hoje, hoje, daria 200 salários, mais ou menos. Porque Nossa. você fazer... Bom, pera um pouco. 2/3 você não ganhava nada. Você só fazia por manter teu nome, Sim. tá? Mas 1/3 pagava 200, 300 salário mínimo. Uhum. E era o que... Salvava tudo. Sim. Salvava mesmo. O professor tem ideia de quantos júris já fez na vida? 84. 84 júris? O 4 júris. 84º fiz esses dias em Rondon. E tenho mais um para fechar 85, aqui em Toledo. Pra Morreu. quando? Não está marcado e vai longe. Mas você avisa, Não, gente. Eu sempre quis assistir o e júri mais teu. uma coisa, é o júri mais esquisito que eu vou fazer, porque o sujeito está acusado de matar outra pessoa usando como arma do crime um caminhão bitrem. Meu Deus! Isso é recente que aconteceu. Não deu pra jogar pro cuposo, não, professor? Vamos ver. Não posso adiantar porque o Ministério Público pode ouvir. Tá certo. Eu ia te fazer essa pergunta, se o professor estava atuando ainda Não, nos júris. esse é o último. Não pretende fazer mais? Não, parei, não tenho aceitado. Eu tenho trabalhado, agora eu vou jogar os júris para o Daniel. Daniel é muito bom. Nossa, o Daniel é espetacular. E para a menina do escritório também vão ajudar. Uhum. Não, mas eu não aceito mais. Ei, Desgasta. Na hora Tem do que estudar, júri né? lá, desgasta. ele falava que era o último ano dele dando aula no Unipar, desde o primeiro ano que eu entrei. Ele foi mais uns Uma 10, eu penca, acho. sim. Então eu não sei não, viu, professor? Se é o último. Não, mas Às vezes não apareceu. eu já não tenho aceitado mais, tá? Uhum. Porque desgasta. Quando é muito exigente, eu tenho 2 lá que eu estou fazendo, mas está contratado até sentença de pronúncia. Se foi pronunciado, daí vamos, como um acordo, encontrar outro advogado. Entendi. Mas já cobrei só até Sim. esse ponto, bem claro, bem conversado. Legal. O fazer o júri é terrível. No dia lá é terrível. É. Você não sabe o que vai acontecer. Tem que Eu fiz júri em Pato Branco que a promotora pediu absolvição por uma tese, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, e eu tinha pedido absolvição na alegação final e estava preparado para pedir absolvição por legítima defesa. E aí, como fiquei com medo que o pessoal não entendesse o que era estrito cumprimento do dever legal, dei uma explicada lá, deu 4-3.
quase que perco o júri. Meu Deus. A promotora pediu a absolvição, eu pedi a absolvição. dois E o júri quase condena. Quase condena, deu 4-3 É, naquele o tempo. júri- Hoje não tem mais. Chegou, a votação não diz, né? Já interrompe a votação. Naquele tempo eu votava 7. E quase perdi o júri. E era de um policial, mora aqui até hoje. Nossa. Rapaz. Professor, eu volto de novo na pergunta, né? Qual que era a diferença? Porque hoje em dia, júri se tornou, acredito eu, o senhor tem mais experiência, pode afirmar ou não, se tornou muito mais difícil por conta da mídia, né? Às vezes o réu ele já entra condenado pela questão midiática e tal. Antigamente não tinha mídia. Era mais fácil? Tinha rádio. Então a informação Mas chegava. a rádio normalmente estava a favor do advogado. Ah, é? Porque o advogado dava audiência. O advogado Olha, ia cara, lá o e tempo falava, bom. falava. E ninguém sabia como é que foi o crime, porque ninguém não tinha televisão para mostrar, não tinha o Datena Sim. da vida, os grandes juristas, né? Datena, Aham. Ratinho, Hebe Camargo. Esse sensacionalismo que existe hoje, né? Hoje é muito complicado. Hoje é muito É. complicado. Hoje é muito complicado. Fazer júri. E outra coisa, naquele tempo, eu já alertei várias vezes colegas advogados que eles não cuidam da lista de jurados. Tribunal do júri tem que ser a representação da sociedade. Sim. Você pega a lista de jurados, só tem formação de curso superior. Não é a sociedade. Sim. Não pode. Não tem o pedreiro. Uhum. Como é que houve um crime na obra Sim. entre dois pedreiros, que um tomou uma birita, outro xingou a mãe? Você vai formar um júri só de engenheiro, Mas é isso que está acontecendo. É. Não tem nem noção do que está falando. Não tem um mecânico, não tem... eu apontei isso... Não. Tenho testemunha. A cidade inteira conhece o caso. O homicídio, Maninho, o autor do homicídio. Filho do dono de uma casa da zona. Da dona. Lá na zona. Lá no Pinheirinho. Tá. E não entendiam por que diabo acusavam o meu cliente. Maninho. Pequenininho, baixinho. Como é que deu um tiro de cima para baixo, que matou no peito do sujeito? Não entendiam. Olha só. E ele, a bala que era a minha defesa, na casa da mãe dele, estava no nível assim, dessa altura assim, 1 metro de altura. Não tem sentido, né? Perguntei. Sim. Doutor juiz, o senhor já foi na zona? No júri? Do júri. Resulta, e perder para o jurado. Foram na zona. Claro que tinham ido, mas nenhum falar que foram, né? Resultado. O juiz telefonou para a Polícia Militar, requisitou ônibus, foi todo mundo. Foi todo mundo pra zona. Promotor, juiz e jurados para a zona. Insultado, hein? E o réu junto. Daí viram lá que o réu estava num barranquinho, a vítima que ele matou estava na estrada, tinha 1 metro mais ou menos para baixo, de declive, e o sujeito atirou nele reto, para pegar nas pernas. Por isso que estava abaixo na casa da zona da mãe dele. Aí entenderam, absolvido. Olha só, reconstituiu o crime na frente do júri Na ali. zona. O juiz era Literalmente levou todo mundo. O juiz era Vilmar Machiavelli, o irmão dele trabalha até hoje na fábrica tem um adubo lá que vai lá para Panorama, depois do Panorama, como é que é o nome? Do lado esquerdo. Trabalha lá. Não conheço também. Tá, mas na Panorama, depois. Onde era o empacotador do Distrito Perafico? Era lá, tá vendo? No mesmo estabelecimento. Bem à esquerda, quase no fim, passa o Panorama, passa. Eu acho que mais na entrada do São Francisco. Tá lá. Esse júri foi quando? Tem que meter. Eu tenho ainda lá. Te dou todos os arquivos lá. Tenho tudo arquivado, bonitinho. Que legal. Eu guardo 30 anos, todos os meus casos. Todos. Todos esses júris que o professor já fez, né? Tirando essas histórias, querendo ou não, engraçadas, né? Engraçado, mas foi. De todos esses júris, teve algum assim que você fala, olha, esse aqui
é um júri que tem que ser contado. É um júri Ficou que marcado. fica marcado, Está marcado na história da advocacia. Eu vou falar de um júri que foi esse júri, ele foi absolvido do homicídio, mas foi condenado, já explico. Eu usei várias vezes nas aulas. O sujeito, meu cliente, pela denúncia, deu 26 facadas na mulher. Não matou. Acusado de homicídio tentado duplamente qualificado. Falei, mas isso não é homicídio. Isso não é. E daí fui ver, mas o cabo é muito ruim. Dá 26 facadas e não consegui matou. matar. Daí fui ver o laudo. Que o advogado tem que ver laudo. Sim. Como é que foi o fato? Uhum. São 26 cortes, de fato. O de maior profundidade tinha um centímetro. 1 centímetro? Não, 10 centímetros. 10. Isso aqui. Uhum. O resto tudo é risco. Sim. Então ele não tentou Não matar. tentou Uma lesão matar. corporal Ele grave. tentou Não é nem grave, cortar. não. Ele tentou cortar. Uhum. E ele foi interrogado. O que você fez? Não, ela queria me abandonar. E eu acho que ela tinha outro. Naquele tempo, você ser corno, pelo amor de Deus. Sim. Tá doido. Era pior do que ser chamado de viado. E daí eu peguei a faca e cortei. Cortei mesmo para ver se daí eu ia tratar dela, daí ela ia ver que eu tenho carinho. Bem assim, no júri. Nossa. Foi absolvido da tentativa de homicídio e foi condenado por lesão corporal leve. Nossa. Foi agora. Porque... A grave se fica, acho que 30 dias a mais impossibilitado. Uma de das trabalhar. condições, ou perigo de vida, etc. Hoje tem uma agravante que da Lei Maria da É, Penha. hoje Maria também, da Pena, né? naquele tempo não tinha. Uma lei bonita essa. Sim. Esse júri foi interessante e eu tinha lembrado agora de outro que foi de uma circunstância interessante. Dois que eu não gosto de lembrar, que eu funcionei como assistente de acusação. Ou função ingrata, viu? Eu admiro os promotores. É que eles já têm isso como função, Sim, né? Sim. Mas o advogado de defesa ir lá ajudar a acusar é complicado. Imagino. Eu sei. É que você se coloca no lugar do colega, né? Sim. Outro que eu fui assistente de acusação foi da morte do Maurício, o Dinartão. Morreu a semana passada, um mês e pouco atrás, o Dinarte, chamado Dinartão. O júri foi desaforado aqui de Toledo e foi feito em Cascavel. Lá eu fui assistente de acusação e ele foi condenado. Mas não por mérito meu, mérito do promotor. E também o crime, bobo. Depois ficou meu amigo, Dinartão. É verdade. Um júri também interessante que eu fiz aqui, não vou falar o nome do réu, porque ele é muito conhecido, Sim. mas foi em Rondon, e a vítima ficou não usa mais paralítico, né? Paraplégico. Paraplégico ou tetraplégico? Não, né? paraplégico. Paraplégico. Ele só não movimentava as pernas. Né? Uhum. E aí, no dia do júri, o sujeito foi lá, foi testemunha e falou que para urinar, tudo mentira, para urinar, ele tinha que colocar a sonda toda vez para urinar, não podia mais comparecer com deveres conjugais porque ficou impotente, mas tudo mentira. Da impotência é verdade. Resultado, pesado. Cadeira de roda, na frente do jurado. Uhum. Imagina. Aí consegui aqueles milagres que aquele dia o jurado tá de bom humor para contigo, né? Ir para o culposo. Nossa. E foi condenado, culposo, e ainda o clarito foi exagerado, tinha dado 2 anos de cadeia, né? Uhum. De pena. Deu Aham. 3, porque culposo daí. Esse júri é o de Marechal. Aham. Esse júri tá no YouTube, sabia? Quem quiser assistir. Inclusive, eu abri ele para assistir hoje. Mas não esse último que eu fiz agora, que foi Esse absolvido. último. Não, Não, Da cadeira de roda? O último, não, esse não é da cadeira de roda. esse último não é da cadeira de Não, rodas. não. Esse também, o réu nem foi.
O réu Ah, foi feito acordo trabalhista, na Na civil, não foi. Nem foi no Não, entendi. naquele tempo desse outro que estou falando, não, acho que não tinha YouTube. Se tinha, era muito incipiente. Que ano que Não, foi? tinha sim, tinha o Orkut. Ah, não, nessa Lembra do época... Orkut? Já Lembra? teve Orkut, É, professor? eu Nessa não. época. Eu não tenho nem Facebook, não tenho nada disso. Não tem? Não tenho tela de cheque, tem. Não tenho cartão de crédito, não tenho nada disso. Tenho. Quero Tá me incomodar. Então, nessa época aí não era transmitido ainda no YouTube, mas hoje já é, né? Os É júris estão esse, transmitidos, é esse que eu fiz. sustentações dos tribunais. O último que foi absolvido, o promotor pediu absolvição, um caso esquisito. O promotor pediu absolvição, nem falei só do Ministério Público. Falei, historiei, e isso testemunha. Eu sempre, nas aulas, elogio o Ministério Público, porque a Constituição trouxe Sim. tantas incumbências, tanto poder, que, na verdade, é um poder hoje, né, o Ministério Público. E tem que ser assim, porque ele é defensor da sociedade, do Fiscal. patrimônio público, do meio ambiente. Então, tem que valorizar. Sim, com Claro certeza. que é outra coisa. Mas ele só denuncia. Graças a Deus, senão morrer de fome. A gente fizesse defesa também. Tá né? louco? Tá Aí louco? complicava a nossa vida, né? Hã? Professor, tem uma coisa que passou, a gente não perguntou pra ele muito da vida de professor, né? Então, tem uma história muito grande aí. Professor. Quando Bom, eu nasci, o professor já estava entrando na Unipar. Na Unipar. Tem uma história na Unipar, né, professor? ó, eu tenho orgulho de ter sido professor da minha mulher, que é a primeira turma, Olha aí. do Ricardo, que é a turma do Daniel, do Serginho, que é juiz, da Filomar, que é juíza, Nossa. a melhor turma da Unipar até hoje, de toda a universidade. Naquele tempo, fazia provão do BEC. E tinha conceito. É a única turma da Universidade Unipar, da universidade, não só do curso de Direito, da universidade, que tem conceito A. Olha só. É a turma do Daniel, do Ricardo, do Serginho, Serginho, o professor fala o Sérgio Sérgio Laurindo? Laurindo, juiz, Doutor. Uhum. legal. da Dirce, que trabalhou comigo. Eu não quero esquecer. Do Bogoni, do Everton Bogoni, do João Simons. Eu vou parar por aqui para não cometer a indelicadeza de esquecer alguns alunos. Sim. Todos são brilhantes, todos são brilhantes. E tanto que você está vendo aí Sim. o sucesso Sim. do pessoal, né? E alguns seguiram magistratura. O Serginho se dedicou, foi para Curitiba. A Filomar, lutadora, porque tinha família já, filhos. E o Ricardo preferiu ir para a academia, hoje é doutor. Daniel é mestre, que acho que ainda vai fazer doutorado. Enfim, todos foram, né, estudaram, Sim. continuaram estudando. Mas eu entrei na faculdade, eu sou do segundo, não comecei no primeiro ano, porque penal só tinha no segundo. Então, eu comecei no segundo ano, após o início da universidade aqui, da Unipar. E dei aula até que eu saí para todas as 26 anos. E nos 26 anos eu dei aula para todas as turmas. Nossa. Eu sou o único professor que dei aula para todas as turmas da universidade. Todos passaram por... Caralho. Pela tua mão. Todos, se tiveram interesse, aprenderam um pouco de penal. E eu Com era certeza. coordenador do processo penal, da prática, né? Também. Legal. Todo o tempo. Show. Legal. Que história massa. Ô, professor, você falou no início que falava Italiano. italiano. Fala até hoje ou não? Falo em casa, quando eu vou nos parentes também falo. Alguns clientes ainda a gente fala italiano. E além do Vai italiano? perdendo, você vai perdendo. Vai perdendo o sotaque, né? Eu leio muito bem latim, tanto eu tenho um código canônico, de um lado é latim e do outro é português. Eu faço questão de ficar lendo em latim e quando não sei, não lembro, Confere. ainda procuro pensar para Aham. deduzir, só para depois ir conferir. Então, latim é uma língua morta, Sim. Mas Mas no meio jurídico ainda está sim, presente, sim. né? ainda gosto de me manter conhecedor do latim, porque não parece. Mas
Quantas Bíblias tem aí? 80? Uma diferente da outra. É. Qual que é a certa? É verdade. Você, para ver qual que é minimamente aceitável, você tem que ir lá ler as Bíblias de fonte. Uhum. Fonte é grego, hebraico, aramaico e depois latim. Uhum. As Bíblias antes de Constantino era uma escrita. De Constantino para cá, outra escrita. Então você vê como é que de repente Sim. a Virgem bastante Maria diferença. surgiu. Olha aí, cara. Muita coisa é política, né? Está lá porque tinha que estar lá, porque senão não era uma religião completa. Nossa. Querendo ou não, é escrito por homens, né? E depois, mais uma coisa, quando veio a religião muçulmana, com Maomé, o profeta Maomé, Uhum. também houve algumas coisas reescritas na Bíblia. Isso em 700, 800 depois de Cristo. E tudo isso você encontra nessa Bíblia. Nas originais, Sim. lá atrás. Aham. Quando é latim, eu consigo ver. Aham. Embora, cuidado. Nós temos do latim clássico, temos do latim que chamam de arcaico, que era o popular, que hoje desapareceu, né? Uhum. Então, o que hoje existe é o latim clássico, que é o que está nos escritos. Nossa, ainda tem essa subdivisão aí. Sim, pra- sim. Caraca. Porque o romano falava latim, mas não é o latim clássico, esse prevaleceu. Uhum. O que o povo romano falava foi se perdendo e virou a língua italiana. Meu Deus. É Eu isso sou aí. leigo nesse assunto. Eu, Sim. Também não. É que eu estudei para no seminário, né? Você É, não. né? Então, Quase foi padre. Essa aí me surpreendeu. Essa eu não imaginava. eu também não sabia disso, não. Legal. E aí? Tem mais alguma coisa que ficou pra trás? Acho que é isso Bom, aí. nós conhecemos bastante, né? Professor, que história sensacional. É. Eu já imaginava que você tinha muita coisa aí pra falar pra nós, É, mas algumas me surpreenderam. outro dia, mas isso tem que estar aí, tem que estar num dia que eu possa tomar vinho, não igual hoje. Nós temos que falar da política de Toledo. Desde que eu cheguei, que eu participo de duas campanhas, eu fui coordenador de campanha. Ah, é? De Sim. quais? Da primeira do Coraza, fui era o Nelson, o coordenador geral era o Nelson Bucalão, e eu era coordenador de planejamento. Tem uma história só para começar. Não, fica à Então, vontade. então Ixi, daí nós temos- Vamos aproveitar o era o momento. Coraza, era no tempo das sublegendas, Arena, e cada um podia lançar um candidato, originalmente. Arena e MDB. Ah, não tinha esse monte de partido que tem hoje. Não, a Arena e MDB. Só isso que a Revolução permitiu. Criou e permitiu só isso. Tá? A Revolução criou a Arena Aham. e a oposição reuniu tudo e criou o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E tinha esse viés de direita e esquerda? Tinha, tudo no mesmo partido. Ah, tudo Aí, mesmo. tudo. No MDB, na Arena, era tudo da direita. Não só, mas esmagadoramente. Aham. No MDB era tudo de centro e de esquerda e comunista. Tudo estava lá. Entendi. Pois bem, não podia ter outro. Aí, como dava muita guerra, permitiram sublegenda. Olha. Então, Aí começou. a Arena tinha 3 candidatos a prefeito, do mesmo partido. Aham. O MDB, 3 candidatos a prefeito. Tudo do MDB. Cada um podia lançar 3 candidatos. Então, do MDB era o Coraza, eu acho que era o Oscar Silva, e se não me falar embora, era o Cido Leonardo, o pai do Gelson. Mas isso eu não tenho certeza, não lembro. Até eu preciso ver isso. Na Arena era o Duílio. Uhum. Estou mentindo. O Duílio estava deixando de ser prefeito. O Duílio era o prefeito, tinha sido eleito, ia deixar de ser prefeito. Então era o Toral Tacada, Olha, o Toral Tacada. o Campaiolo, e quem que era outro? O Nogueira era vice do Toral. Tinha um mais forte, quem que era? Era o Toral? Acho que era o Peroto, que era da Sadia. Bom, em resumo, aí era comício, era pé na estrada, Aham. tinha televisão, Pegava os caminhãozão, não subia tinha em cima. televisão nem rádio, nada, Aham. era proibido. Televisão não tinha aqui, nem Cascavel. Aí, isso em 82.
Aí nós inventamos de comprar aqueles balão grandão que ficava lá em cima, né? Mas balão bonito, vermelho e branco, cor do MDB, e Uhum. colocamos daí na Maripá, onde hoje, o que que é ali? Quase esquina da Tiradentes. Do lado de lá era o nosso comitê. Amarramos daí num picote, assim, e ficava lá a 50 metros. Todo mundo via, aquele balão inflável de Uhum. Só pra gente situar, que ano mais ou menos isso aí? 82. 82. Aí, de repente, 5 dias, aquele balão bonito, todo mundo falando do balão, beleza, Chamou a maravilha. atenção. Alguém explodiu, certeza. Aí começou a esvaziar o balão. As más línguas dizem que eu atirei no balão para colocar a culpa no povo. Ué, E ganhamos a eleição. olha, Olha só. só. Você vai contar pra nós A o que aconteceu? ou não? estratégia, rapaz. Falam Não, as más línguas que eu estrategista. atirei no balão para o balão As esvaziar. más línguas. Aí o povo ficou com raiva, né? Ficou com raiva, tomou uma ganhamos a bica. eleição. Comprou a briga, ganharam a eleição. Que legal. Outra vez, na mesma eleição, quem fazia o material, do outro lado da arena, era a gráfica Mans, o nome era Toledo, que hoje é onde é a pizzaria do Schmidt, do lado do hospital. A passarela. Ah, sim, a Passarela. passarela. Era ali a gráfica. Aí eu mandei o pessoal, se vão lá de manhã, de madrugada, pega tudo que é papel que tem lá e me traz. Trouxeram 4 sacos e eu fiquei olhando os papéis. Eles estavam fazendo panfleto para jogar no dia da eleição contra o Coraza, né? Daí eu mandei fazer, falam que eu mandei fazer alguns panfletos mais ofensivos, né? Aham. E juntei com tudo aquilo lá e chamei a Polícia Federal de Foz. Veio aí, isso foi para a rádio. Ainda bem que tá prescrito já, né, professor? Mas não fui eu, falam que fui eu. É. Mas isso é outro dia, nós vamos conversar. Outro dia. Legal, legal. Ó, então já fica aí Olha, o convite para mais para frente, senhor, mais vir pra- pra gente falar desse assunto aí. Ó, 20h41, já, vou apanhar da mulher. Esse foi o Capaz. bate-papo mais produtivo. Não, mas eu tenho mais algumas dúvidas ainda, fugindo um pouco dessa Dessa área. área. O professor, Sérgio Canan, o que ele faz nas horas vagas? Faz algum exercício? Sai com a família? Minha mulher fala que eu não faço nada, mas eu ando de vez em quando na esteira. Tem bem do lado da televisão. Daí vem a televisão, ando na esteira. Legal. Raramente, mas faço. O que eu faço, eu gosto de ler. O que eu faço é ler. Ler, mas não ler. Tem gente que vai deitar e ler. Não, eu gosto de sentar. Livro. Livro. Sempre tem 4, 5, 6 livros e daí... Hoje você não está para ler coisa importante. Então você vai ler uma coisa menos. Uhum. Eu estou lendo agora a última obra a última biografia do Churchill, que foi um tempo brutal, né? Uhum. E não à toa que ele é considerado a principal figura do século passado. Mais do que Kennedy, mais. E Legal. ali, você lendo a biografia dele, você entende a Segunda Guerra, você entende as ambições dos governantes, porque guerra não é povo que faz, guerra é um governante que faz. Sim, E o com povo- certeza. Eu tava esperando o Gustavo pedir o nome do livro, ele não pediu. Não, eu como tava é que- esperando ele como concluir. é que Não, é o eu nome? tenho, eu te empresto. É a última biografia do Churchill. Eu tenho em casa. Pode trazer, deixa eu terminar de ler. Olha. Devo 2, então. Devo um para ti e um para ti. Deixa comigo. Show, show, Combinado. show. O que mais, Gustavo? Acho que é isso, né? A conversa A tá, gente tá já ocupou fluindo. bastante tempo do professor. E, cara, que bate-papo. Pra mim, valeu a pena o nosso projeto, só por esse Demais. bate-papo aqui. É, Os mas- outros foram sensacionais, mas esse agora, aqui, pra mim, tem um sabor especial. agora desliga os telefones, televisão. Telefone não, o microfone, televisão e tudo, que eu vou ter aula de penal. Gente, então vamos só fazer um encerramento aqui, professor. A gente sempre faz uma pergunta padrão para todos os convidados que vêm aqui. E aí é a última pergunta pra gente encerrar, tá? Qual dica você dá, qual conselho você dá aí para esse pessoal que está iniciando os estudos do direito, para esse pessoal que sonha em ser um advogado criminalista ou qualquer outra área aí, quer atuar em qualquer outra área aí do meio jurídico? Qual que é a dica? Eu vou me socorrer contigo, Gustavo, contigo, Rosiano. Tem como advogar sem ler, sem estudar? Impossível. Então,
Então, os alunos comecem cedo, porque daí não vão sofrer como a gente sofre agora. É claro que o nosso sofrimento é para se manter atualizado. Exatamente. Não tem como não fazer. E é diferente. Hoje saiu, por exemplo, hoje estava falando com o advogado de Curitiba, ele estava brabo, porque agora todo recurso especial tem que ter arguição de relevância. Ou seja, tem que dizer para o ministro superior do tribunal, era assim com o extraordinário, mas agora é especial também. Você tem que provar que aquele recurso do teu cliente diz respeito, tem interesse para a coletividade. Tem que ter assunto de relevância social. Sim. Difícil. É. Resultado, semana retrasada. Foi a emenda constitucional. Foi um jabuti que colocaram na emenda do auxílio aí do caminhoneiro, não sei onde. Sim, sim. Resultado, não tem como não nos mantermos atualizados sem ler, sem estudar, sem estar atento. Por isso também é equipe. Advogado hoje é Sim, equipe. sim. Um sozinho, esquece. Não faz nada. Não faz. Então, a não ser que só faça aquele feijão com arroz, trabalhista ou crime, mais nada. Sim. Pois bem, mesmo crime é complicado sozinho. Os alunos têm que ler gibi, ler fotonovela, ler o livro, Mas tem leia. que ler, tem que ler. Quem não sabe ler, não sabe abstrair o que tem no texto. E quem não sabe ler dessa forma, não consegue abstrair, não sabe escrever. E não tem nada na cabeça para escrever. Então, o que eu falei 40 mil vezes na sala de aula é só ler. Show! Eu tava esperando ouvir isso aí. É só ler. Eu fiquei o podcast todo esperando pra ouvir isso aí. Não tem, O não professor é só ler. pegava a prova assim e falava, é só ler! É só ler. E é isso aí mesmo. Show! Agora, professor, isso você aí. tem que ter um mínimo de base para abstrair, retirar Sim. dali o que está escrito. Só isso. Você é bonito. Você é bonito. Sim, mas Não vai o que, adiantar que nada. é isso? Uhum. Não adianta. Show de bola. Professor, a última. Ele vai brigar com Não, nós. não é pergunta, não. Eu sei que, além do objetivo do nosso podcast, mas eu acho que isso aqui vai ficar, até comentei com o Gustavo, todos os nossos entrevistados, talvez essas entrevistas serão vistas daqui 10, 15, 20 anos. E eu sei que o professor é um ícone aqui em Toledo, né? Na advocacia, né? Como pioneiro e por aí vai. Eu tinha anotado aqui uma mensagem que o professor deixa para os próximos que talvez não vão conhecer o professor, ou quem já te conheceu. Que mensagem o professor deixa para os amigos, para os alunos futuros e por aí vai? Bom, primeiro uma mensagem de agradecimento a vocês dois, extremamente gentis, muito gentis, muito gentis. Para quem me conhece, quem vai me conhecer através desse instrumento e quem vai escutar sem me conhecer, eu só quero dizer uma coisa, que não se repita, que procurem evitar os tempos como os tempos de hoje. Eu nunca, 72 anos, eu nunca vi um tempo de tanto ódio, de tanta briga, de tanto extremismo, onde se você é de direita e eu sou de esquerda, tudo que você fala está errado. Se é vice-versa, se você é de esquerda e eu sou de direita, tudo que você fala está errado. Quer dizer, não está errado porque pode estar errado. Não há um senso crítico, uma apreciação crítica. É errado porque você é do outro lado. Bom, primeiro que não pode ter lado. Não tem dois céus, não tem dois tetos. Nós estamos na mesma casa. Não tem outro jeito do que conversarmos. Então, o que eu deixo? Esse tempo de ódio, de extremismo, de necessidade de ser contra, não por ser contra racional, mas por ser contra, porque o outro é do outro lado, que não deveria existir lado, isso tem que acabar. Tem que acabar isso e que nunca mais surja de novo. Olha, sempre a intriga, o ódio é que causou todo o mal do mundo. Claro que, às vezes, dinheiro, poder e mulher. Tem que olhar a história. Mulher é a pessoa mais abençoada que existe, a criatura mais abençoada que existe. Mas
houveram muitas guerras por causa de mulher. Não por causa delas, por fraqueza dos homens. Então, se todos vivemos no mesmo teto, se nós temos que buscar, todos nós, harmonia para estabelecermos família. Temos que ter harmonia dentro da família. E a nossa comunidade é uma família estendida, por que temos que? Porque você é do Pafúncio e eu sou do Asdrúbal, nós somos inimigos? Por quê? O Asdrúbal não tem nada de bom? O Pafúncio não tem nada de bom? Aproveite o que é de bom e esquece o resto. Esse extremismo eu nunca vi, por 72 anos eu nunca vi, e a minha mensagem é: tem que acabar e não deve nunca mais se repetir. Só isso. Sensacional. Sensacional. Professor, agradeço pelo teu tempo, agradeço por essa entrevista, por esse momento, e que nós possamos, talvez numa próxima, ouvi-lo novamente. Show de Com bola. vinho, que daí nós vamos contar a história mesmo. Com certeza. A Professor, história de quem foi eleito, por que foi eleito. isso, vamos fazer isso aí. A história do Campagnolo, meu querido amigo, faleceu. Legal. Professor, fica aqui o meu muito obrigado. Para mim foi um prazer imenso. Foi uma aula, muito além de uma aula de direito penal, uma aula de vida. E toda a minha admiração e respeito por você. Atingiu repito- o objetivo do nosso certeza. podcast. E eu com certeza. repito o agradecimento a vocês dois pela gentileza, pela palavra elogiosas, nem sempre muito correta, mas eu aceito de coração. Obrigado, obrigado. Show de bola. Para você que está aqui nos ouvindo até agora, agradecemos. Para você que está nos assistindo, o nosso muito obrigado também. A todos vocês, deixa a curtida aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e não esquece de nos seguir lá no Instagram. Nosso Instagram é Conversa Legal Cast. Muito obrigado. Boa noite.